Hoje eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais liberdade e perdão sobre esse lugar. Queremos mais, enche a minha vida, Senhor Jesus. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Quero mais, vem Espírito encher. Boa noite, é uma alegria estarmos com você mais uma vez, conectado aí na sua casa, ou onde você estiver. Estamos começando a nossa live do meio da semana. Sempre dou boas notícias da minha família, da Shalom, estamos todos bem, graças a Deus, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Esta live hoje é muito especial. Eu tenho falado para vocês, na verdade, cada uma, para mim, trata de temas que eu sou apaixonado. Primeira dessa série de princípios da Shalom foi generosidade, que eu amo esse tema. Depois foi trabalho, muito, muito bom. Semana passada foi prosperidade, gosto demais. E hoje avivamento. Esse princípio ele está na base, no alicerce da construção da Shalom e de tudo aquilo que nós temos experimentado durante todos estes anos. Nós temos experiências maravilhosas com o Espírito Santo, os dons, a manifestação, a transformação de pessoas. Nós temos realmente vivido coisas que nós dizemos, isso é verdadeiramente o avivamento ou um avivamento. Eu tenho companhias muito especiais comigo nesta live. Primeiro, a minha querida esposa, uma mulher que ama o Espírito Santo, uma mulher que manifesta as ações dos dons do Espírito Santo, uma mulher que tem sido muito usada nesses anos para trazer este favor dos céus à terra. Olá, amor, seja muito bem-vindo à nossa live. Dê uma palavra de saudação a quem está conectado conosco nessa noite. Olá, boa noite, com alegria que estamos aqui para falar desse tema que com certeza queima no meu coração. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. E tenho muita alegria em participar de todo esse mover, dessa operação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a vida da igreja, tantas coisas que conhecemos durante todos esses anos. Então, com certeza, né, cada um de vocês que me conhece um pouquinho sabe de que esse tema eu sou muito apaixonada. Eu amo o Espírito Santo e gosto de andar assim, ó, juntinho dele, cada dia. É muito bom. Isso é verdade. Nós somos testemunhas de quanto a Senorá tem amado o Espírito Santo e também quanto o Espírito Santo tem amado você, meu bem, e todas as obras que temos realizado juntos. E é o nosso desejo nestas lives especiais dos princípios da Shalom, convidar alguns pastores e pastoras para repartir conosco um pouco daquilo que Deus está fazendo dentro desse tema. E escolhemos um casal que tem caminhado conosco já por muitos anos, são nossos filhos, são discípulos. Eles também são apaixonados pelo Espírito Santo. Eles têm uma igreja maravilhosa, uma igreja avivada, uma igreja cheia da presença de Deus. E eu convido para dar uma saudação nesta abertura da live, nossos filhos amados pastores Jean e Ana Flávia de Recife. Sejam bem-vindos! Obrigado, pastores, pastor Dilon, pastora Senorá. Esse tema é um tema que realmente nos caracteriza. Aqui em Pernambuco, nós temos um povo que ama servir ao Senhor nessa atmosfera de busca intensa, de jejum, de consagração, e os resultados são impressionantes, com curas, a manifestação de Deus e milagres, libertação de pessoas.
E nós amamos isso. Nós estamos envolvidos nisso e queremos mais de Deus. Amém. Boa noite, pastores queridos, minha pastora, coração, pastora Sinorá, pastor Dilon, que prazer, né, que privilégio para nós, e eu amo, né, eu amo o Espírito Santo, eu amo a presença, eu amo a glória, né, com certeza eu aprendi com a minha mãe espiritual a amar a presença dele, né? E isso hoje é uma marca na nossa vida e eu sou muito grata a Deus por ter essa marca mesmo, porque nós amamos mesmo o Espírito Santo e queremos estar cada vez mais juntinho dele, viu, pastor? É verdade. Nessa noite nós vamos lembrar alguns momentos muito especiais que vivemos com o Espírito Santo, vendo ele agir na vida da igreja, na vida de pessoas. São experiências que marcaram a história da Shalom. Certamente você que está conectado conosco, você também tem a sua história, você também tem a sua experiência com o Espírito Santo, você também certamente está se alegrando por saber que o Espírito Santo tem operado no nosso meio para a glória de Deus. Esta live vai ser maravilhosa, com certeza. A história de avivamento é marcante nas nossas vidas. E eu lembro quando lá no começo da igreja eu lia, e todos nós lemos esse texto com certeza, de Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, que diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembre-te da misericórdia. Avivamento é sempre um agir de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas, trazendo a expressão com clareza do reino de Deus e da sua vontade sobre a vida daqueles que realmente querem andar segundo a vontade de Deus. Avivamento sempre vai produzir arrependimento verdadeiro e duradouro. Então, lá no começo, nossa igreja era bem tradicional, como tradicional era meu amigo Jean, aí em Recife, né? Mas o nosso coração queimava por Deus. E também reconhecíamos que a nossa capacidade de fazer a obra de Deus era muito pequena e nela nada ou quase nada iria acontecer. Então aprendemos a depender totalmente do Espírito Santo. Eu lembro que uma das primeiras coisas, né, que eu procurei em Deus, porque sentia muita fraqueza na igreja, era parte da oração. Nós tínhamos culto de oração e era uma anemia pura, bem pouquinhas pessoas orando e sem quase nenhuma expressão, gastavam mais tempo fazendo os pedidos de oração do que na verdade orando. E bem no começo então, percebendo isso, com um grupo bem pequeno de pessoas, talvez nem 10 pessoas numa sala, Deus me deu a oportunidade de dar uma boa palavra aos irmãos naquela noite, mas o culto terminava 9h30, já era 9, quase 9h25 e a gente não tinha orado. E eu pensei, se cada das 10 pessoas forem fazer o pedido de 1 minuto, a gente vai gastar 10 minutos, já acabou o tempo e não vai sobrar o tempo para orar. Naquela noite, o Espírito Santo, amado e querido, me deu uma inspiração de falar aos irmãos que deveríamos aproveitar aqueles 5 minutos para, ao invés de fazermos o pedido uns aos outros, apresentarmos diretamente a Deus e todos juntos ao mesmo tempo. Olha, foi maravilhoso, mais ou menos o que está escrito em Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu vou interpretar aqui esse tremer o lugar. Eu tremi, porque eu não sabia qual que ia ser a reação dos irmãos tão tradicionais ao orarem todos juntos, como seria. Mas a graça do Espírito Santo veio, eles foram tomados de alegria, eles foram tomados de regozijo. E a partir daquela noite, muita coisa começou a acontecer na igreja, uma liberdade para oração, uma liberdade
para adoração, uma ousadia e uma coragem para pregar a palavra, e o Senhor foi movendo a igreja. Eu tenho muita gratidão, porque os alicerces da Shalom, nós vamos encontrar esta palavra avivamento, e até que Jesus venha, eu espero que jamais nós deixemos de buscar esse avivamento do Espírito Santo. Esse foi o começo desta obra de avivamento aqui em Curitiba. E por aí, Jean, me conte como foi. Então, pastor, nós vivemos logo no início da nossa história como Shalom, dias bem marcantes, porque a gente estava se posicionando naquilo que Jesus falou, que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Jerusalém significava para nós a nossa posição em ficar com o Senhor, buscando em jejuns, em consagrações. Nós tínhamos uma consagração no sábado, que a gente via sem tomar café, então estávamos em jejum e era uma busca muito intensa. Isso resultou numa libertação de um senhor chamado Haroldo. Ele chegou na igreja dizendo que iria se matar, porque era a 7ª igreja que ele estava visitando, e essa 7ª igreja ele prometeu para ele mesmo que era a última e ele iria morrer. E Ana Flávia, junto com a Rosineide, nós nos juntamos, eu com 2 mulheres do fogo, oramos, foi 1h40 de libertação. Eu fiquei cansado, mas eu vi como o poder de Deus estava se aperfeiçoando na minha fraqueza, como diz Paulo, porque eu passei por um período em que eu tive síndrome de pânico, eu estava emocionalmente fragilizado, mas Deus estava comigo. Quando a gente está fraco é que a gente é forte, porque Deus atuou no meio daquela situação em que eu me encontrava muito mal, mas eu tive força de orar por aquele homem, de declarar a libertação para aquela legião sair, e aquele homem foi liberto. E uma segunda situação que aconteceu, uma vez eu liguei para o senhor e relatei, não sei se você vai lembrar, que o Davi, meu filho, David, ele tinha nascido com um sopro no coração, e eu fiquei preocupado, e o senhor disse, é sopro do Espírito Santo. Então a gente vivendo esse avivamento, essa consagração, peguei sua palavra de pai, palavra paterna, tomei para mim e eu orei dizendo, é sopro do Espírito Santo. Nesse dia que eu estava orando, eu tive uma visão de um anjo entrava no quarto do David, e o anjo arrancava algo do coração dele, puxava assim de dentro dele, e quando nós fomos fazer os exames, Davi não tinha mais sopro do coração, David estava curado, Aquele dia o anjo foi lá mesmo e arrancou esse mal da vida do nosso filho. E tudo isso nós vivemos experiência com vocês, mesmo à distância, nos passando essa empolgação de viver uma vida do Espírito. Gia, isso é maravilhoso. Eu acredito realmente que uma das características minha, sua, das nossas igrejas, é reconhecer a nossa incapacidade de realizar a obra de Deus, é perceber a necessidade que nós temos, primeiramente, de conhecer o poder de Deus. Isaías 44:3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isso é bom demais. Nós reconhecemos, a igreja ainda tão pequena, tantos desafios em todas as áreas, e a gente olhando para aquilo que aprendemos no seminário. Eu lembro de um pastor que ele disse: estudei 4 anos no seminário, resumi tudo que eu aprendi nesses anos, e imaginava que pelo menos eu poderia ensinar 4 anos para frente, mas eu fiquei surpreso quando tudo se resumiu em 4 meses, eu já não tinha mais o que ensinar para o povo. Então, na verdade, essa dependência, reconhecer nossos filhos, nossa casa, nossos discípulos precisavam de algo de Deus e precisam de algo de Deus, eles precisam conhecer a Deus. E como fazer Deus conhecido se nós não conhecemos
pessoalmente, esta dependência, esta entrega, essa secura no coração. Senhor, se não vier essa água viva, nós não teremos água para dar ao povo, eles ficarão com sede. E essa água da vida, eu sou muito, muito, muito grato a Deus. Mesmo hoje que a obra cresceu, você já tem aí 4 igrejas aí no Pernambuco, aqui também as coisas estão indo bem, mas eu me sinto muito criança diante do Espírito Santo, no aspecto de dependência. Parece que não cresci o suficiente para me tornar um pastor autossuficiente. Não, eu ainda dependo. E quando você fala, passou pela síndrome do pânico, o pânico é aquele desespero por segurança, é aquele desespero por proteção. E, na verdade, é como se a gente tivesse meio em pânico. Senhor, se o Espírito Santo não vier, eu não sei o que fazer. Prego todos os domingos, tantos anos pregando como você, nossas pastoras, mas eu não acostumo. Cada domingo é um desafio. Cada domingo, Senhor, o que o Senhor tem para esse dia? Essa terra sedenta, que o Espírito Santo é derramado e molha, e encharca. Isso traz vida de Deus, não é mesmo, Jean? É verdade, pastor. É verdade. Deus tem feito coisas assim que eu levo para o culto, que toca nas pessoas. Recentemente eu me vesti, tem até essa live com o canal da Shalom Piedade, em que eu falei sobre as vestes, tomar conta das vestes, e eu troquei de roupa várias vezes no culto, mas em nenhum momento eu fiquei despido não, né? Só vestir a roupa, só vestir a roupa por cima da outra, e foi um mover no final, porque eu falei que José, depois que ele passou pelos testes e perdendo as roupas que significavam para ele, o destino dele que o pai liberou, com aquela roupa que fez para ele, que os irmãos ensanguentaram, contaram uma história errada dizendo que ele tinha morrido, a veste que ficou na mão da mulher de Potifar, que ficou como calúnia na vida de José. José perdeu aquela veste por calúnia, não foi culpa dele. Depois ele vai para a masmorra e claro, a veste é muito mais humilde, mas na hora que o faraó chama para conversar com ele, ele se barbeia e ele tenta vestir uma roupa uma roupa de superação, não de vitimismo, né? Ele põe aquela roupa de superação para falar com o faraó, e ele diz para o faraó: olha, o teu sonho é duplo, se Deus tem pressa em fazer, e deve ser feito assim. E o faraó diz: você é um homem ajuizado que tem o Espírito Santo, então nós não acharemos um homem igual a você. Colocou uma veste agora real, uma veste de nobreza, uma veste de mudança de sorte. Então, para conservar essa veste, ele precisava perdoar os irmãos, ele precisava ser um homem nobre do coração, continuar sendo humilde. E aí eu vesti uma roupa no final, a gente cantou aquela música, que fala de vestes de santidade, da Aline Barros, e foi um mover, a igreja num choro. Meu Deus do Senhor, eu fiz algo tão simples, mas despertou algo grande na igreja. Foi um quebrantamento, pastor, foi muito bom. Hoje nós sabemos e amamos os sinais do avivamento, aquela vida do povo todo celebrando adoração, quebrantamento, gente chorando, gente rindo, aquela santa confusão. Eu amo isso para nós é avivamento. Mas eu também penso, Jean, que avivamento é essa graça da sabedoria de Deus. Eu te conheço, eu sei o teu temperamento, você é um homem fleumático, devagarinho, calminho, mas eu te vejo no púlpito, já estive muitas vezes aí com você, você já esteve conosco. Quando o Espírito Santo te toma, ele te transforma. Quando o Espírito Santo, para mim, avivamento é ser transformado em algo muito maior do que na verdade nós somos. É uma força sobrenatural que toma conta de nós. É uma fé que cresce, que aumenta para tomar decisões, para fazer coisas que na nossa força jamais nós seríamos capazes de fazer. Então eu creio que o avivamento tem sido esta graça do céu que veio na vida de José para sustentá-lo. Lá no fundo do poço era um homem em avivamento, mas quando ele chegou no palácio também era um homem em avivamento.
porque ele não suportaria passar por onde passou, fazer o que fez, se o Espírito Santo não fosse com ele. E eu digo para você, Gia, avivamento é ter mulheres abençoadas ao nosso lado, como nós temos. Isso é avivamento. Sinora é uma mulher ungida de Deus, Ana Flávia, ungida de Deus. Então, pastoras amadas, nos conte um pouquinho, amor, reparta com a gente um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem te permitido ver nesses anos e experimentar para a glória de Deus. Amém. Eu estava aqui ouvindo as histórias aí de vocês e é tão gostoso e que dá vontade a gente continuar ouvindo aquilo que vocês têm. Mas nós estamos cheios de história, né, pastora Ana Flávia? Então nós vamos contar as nossas histórias. Eu fiquei aqui pensando o que a gente vai separar. Na realidade, a gente poderia já ter escrito um livro de tantos que foram os feitos do Senhor e a gente vai esquecendo. É tão gostoso quando nós nos reunimos, o pessoal aí que trabalha mais direto e que a gente tem aquele tempo para parar para conversar e a gente começa a relembrar as histórias. E são tantas histórias, tantos feitos de Deus assim que a gente fala, toda vez que a gente está assim, a gente diz, vamos escrever a respeito disso? Vamos passar a partir de agora a anotar, mas vai passando e vamos ver aquilo que está anotado aqui no nosso coração que a gente vai lembrando. O Odilon fez a introdução aqui com relação à oração e foi mesmo uma característica muito clara, né, que entrou na vida da igreja, começou a ir por essa busca de oração e isso então se estendeu por meio do encontro com Deus, que é uma das ferramentas onde a gente vê um grande manifestar da presença de Deus, um grande derramar. Gente, é um comprometimento, assim, porque depois da pastora Ana Flávia vai poder falar sobre isso. Nós chegamos no encontro, na sexta-noite, e olhamos para a vida daquelas mulheres. Eu sei que a história de vocês também aí com os homens, nós vamos aqui pensar na nossa história. E olhamos aquelas mulheres, às vezes elas estão tão endurecidas, estão como uma terra seca. A gente está falando e parece que tudo aquilo que a gente está falando não tem nenhum sentido. Nós temos que nos fortalecer umas às outras e falar, nós não andamos por sentimento, nós andamos por fé. Então vamos crer que Deus está fazendo alguma coisa. Não fique comentando a atitude negativa que você está vendo da pessoa, porque isso não é sábio diante de Deus. Vamos para a torre e vamos começar a profetizar. São mulheres que receberão do rio de Deus. São mulheres que serão tocadas, serão transformadas, conhecerão o perdão de Deus e também aprenderão a perdoar e verão os feitos do Senhor. E quando nós terminamos cada encontro, a Ana tá aí, ela vai poder confirmar depois na vida deles, no domingo, é um derramar. É um derramar e eu descobri o seguinte, o Espírito Santo, ele quer uma coisa que a gente fique falando nele. Ele ama a gente que a gente fala nele. Começa a falar nele, contar coisa dele, mas ele vem numa rapidez e quando ele vem, ele faz cada coisa que, gente, chega aquele povo que não tinha nem conhecimento. Chega aquelas mulheres e falaram, eu vim aqui porque eu pensei que a gente podia bater papo debaixo das árvores. Eu vim aqui porque eu estava cansada, eu vim aqui, eu queria, era companhia, mas eu cheguei aqui sem entender nada, mas eu estou amando o que Deus está falando comigo, eu estou conhecendo quem é Deus. E aquelas mulheres, às vezes a gente nem ainda fez apelo nada, elas estão ali, eu quero receber Jesus. Na metade das ministrações elas vão se rendendo, é uma coisa linda e maravilhosa. E só que agora, antes de completar algumas coisas ali na chácara, eu queria pegar essa história da oração, porque aí nós começamos para preparar, para ir para os encontros, ter esse tempo de oração, né? Um mês antes, no começo era até mais do que um mês, porque a gente não tinha, assim, tanto essa correria, a gente fazia até 2 meses de reunião e busca, oração, jejum e sempre vigílias e um tempo longo de vigília, nós éramos muito fominhos por vigília. E a gente descobriu a tal da vigília no monte, então a gente começou a ir para o monte. E uma noite a gente tinha a opção de ir para um monte, que aqui chama Monte do Zoológico, que é aberto, ou então um outro monte que a gente já conhecia, que era de uma chácara fechada, porque é de um irmão, então era uma chácara particular, mas muito legal também. Naquela noite a gente decidiu que nós iríamos para o zoológico. E aí a gente chegou um irmão e falou assim para nós, antes da gente sair, é melhor vocês não ir para o Monte do Zoológico, porque lá está acontecendo umas coisas bem horríveis. E aí é muita mulher para pouquinho homem junto aí. Vocês estão em quantas para essa meia dúzia de homem? Eu ouvi aquilo, estava tudo programado. Eu falei, ai meu Deus, será que a gente vai para o zoológico? Vamos embora. Em nome de Jesus, vamos para o monte. Chegamos lá
entra lá no escuro, né? Os meninos que iam guiando lá com a lanterna na frente, iluminando. Tinha um dos meninos, que era o Ricardo, ele era assim, né, de viver lá no monte, então ele sabia certinho como nos levar até lá. Então fomos em 2 ônibus, nós éramos 90 mulheres mais ou menos, e sem brincadeira nenhuma, acho que eram 5 irmãos. Esse que estava guiando, o outro que estava tocando, e nós chegamos naquele monte, aquele escuro, mas aí já tinha várias igrejas lá. Tava ótimo, nós vimos o foguinho, a fogueira lá do grupo tal, né, a oração deles, e nós fomos ficando. E como nós éramos fominhos, nós tínhamos ido para passar a noite, porque pra gente não valia sair na metade da noite, não era vigília, sabe? Então, chegamos lá, 23 horas, estamos lá. Até 2h30, 3 horas, tinha som de outros grupos adorando o Senhor. Uns até chegavam lá onde a gente estava, perguntavam de onde vocês são, oravam um pouquinho com a gente, lá para o outro grupo. Era lindo de ver o mover de Deus ali naquele monte. Silenciou tudo, ninguém, mas nenhum barulho, era só a gente no monte. E aí, eu tinha um irmãozinho que estava com violão, eu falei, gente, vamos adorar a Deus agora com canções? E aquele irmão começou a adorar e a gente também. E o Espírito Santo trouxe-me um entendimento, falando assim, essa adoração que vocês estão fazendo aqui, está entrando lá na casa de vocês enquanto eles dormem, eu estou operando sobre eles. E eu fiquei muito empolgada e falei, a gente vai adorar muito. Daqui um pouco veio uma voz. Ei, você esqueceu que esse monte é perigoso? E agora, só tá você aí com esse monte de mulher e meia dúzia de homens, você vai ver o que eu vou fazer. Mas aquilo veio tão forte, tão nítido, que eu entrei num desespero, daquele desespero que é só você e Deus, e eu falei, Deus amado, em nome de Jesus, nos livre, nos dá um sinal, o que eu faço, retira esse povo agora, isso é a voz da carne, é a voz do demônio ou é a tua voz? Me ensina a discernir. Aí a adoração continuou, e aí já era quase umas 5 horas, assim, nós estamos adorando, a presença de Deus está intensa e aquela coisa, aquele bombardeio. Mas eu resisti e continuei. Chega no escuro, porque nós estamos totalmente ali sem lanterna, sem nada naquele momento. A lanterna vai ser usada só para a gente sair. No escuro, nós éramos 100 e poucas pessoas. Chega um homem orando em línguas. E no meio daquelas 100 e poucas pessoas, ele vai aonde eu estou, no escuro. E diz assim, eis que o Senhor te diz... nesta madrugada, a adoração que vocês estavam fazendo aqui entrou dentro dos lares de vocês e a família está sendo alcançada. E o Senhor te diz, aquilo que tu veio fazer, faz até o final. Ele te trouxe e ele te tira desse monte em segurança. E este homem, ele saiu de costas. Ele falou comigo e quando ele saiu de costas. Aí depois que ele andou um tanto de costas, ele virou e foi embora. O Ricardo tentou identificar, porque o Ricardo, que era o guardião que estava ali olhando, ele não sabe de onde aquele homem surgiu. Porque quando ele viu aquele homem estava ali dentro e com tantas pessoas, como aquele homem chegou na frente para falar tudo aquilo que eu tinha falado diante de Deus. Meu Deus. Então essas experiências foram algo assim que, meu Deus, queimava no nosso coração, e a gente vê a presença de Deus, Deus falando conosco, tratando, aí quebrantando, o povo sendo lapidado, e são tantas as histórias lá do encontro, mas eu vou falar uma única que foi bem no começo. Gente, mas é tanta, mas depois a gente fala, né? Outro dia a gente fala. E eu não gosto nem de começar a falar esse negócio, porque eu me empolgo, sabe? E aí, estava lá, naquele momento de oração, veio uma jovem senhora para que eu orasse com ela. Era um processo ali de cura, de libertação, e ela vai parar a falar comigo, né? Vários irmãos ali, várias irmãs, para atender as necessidades das irmãs, ouvir aquilo que elas queriam de oração após a ministração. Aí ela chega para mim e começa a falar assim. No. E eu tão calma, tão paciente, quase que já dei um tapa na testa, dizendo, fala teu nome, quem tu és? Ela era extremamente gaga. Ela teve um trauma com a professora aos 6 anos de idade, o primeiro ano da escola. Ela abriu a boca para fazer uma leitura, alguma coisa, para falar algo que a professora pediu,
E ela falou de tal maneira que ela estava falando muito errado, e a professora tratou ela de um jeito que a partir dali deu um pânico. Ela cresceu, se tornou uma jovem, ela era casada, mas muito gaga. Tanto que eu falei, gente, quanto tempo que vai levar para ela me contar a história? E eu já na minha pressa, né? Ana, que tu já sabe, né, Ana? Prepara o exército, põe o exército, vamos lá, gente, faz o que é pra fazer. Eu falei, não, senhor, isso é quebrantamento. Comigo essa criatura veio. Vai todo mundo receber oração, vai dar meia hora e eu tô ouvindo ela ainda contar a história dela. Foi a coisa mais incrível. Eu simplesmente, na hora, eu orei por ela, eu acho que eu disse as primeiras palavras de oração, essa menina voou no chão. Quando ela voou no chão, que eu fui em direção aos lábios dela, essa menina estava falando totalmente livre. A gagueira saiu imediatamente. Eu lembro que essa jovem senhora, ela testemunhou em uma chegada de encontro, tinha uma outra fazendo um encontro com ela, essa outra mulher chorava, porque quando viu aquela criatura e lá na frente pediu o microfone para testemunhar e vê-la falando, do jeito que ela estava primeiro no encontro, né? E depois ela falou ali na igreja. Então, não ia dar uma hora pra gente contar as histórias, que eu já tô aqui tentando lembrar outra de vigília e outra da chácara, isso não vai dar certo. E eu estou diante de uma filha que ama esse negócio, que participa disso na vida com a gente, quando está com a gente, foi alguns encontros, né, para trabalhar conosco, e também ali na igreja, né, em Recife. Cada vez que a gente vai para lá fazer um encontro também é um derramar, cada vez que a gente está na igreja, que o Cortilão falou, é um fluir de Deus, e nós queremos também ouvir um pouco dessas histórias. Minha filha querida, conta algo para nós aí, se você conseguir falar um pouquinho que nem tua mamãe. Diga algo aí. Ô pastor, é tão feliz para nós lembrarmos dessas coisas, e que não é só coisas antigas, são coisas novas, né? São coisas que a gente vive sempre, né? Eu realmente, assim, o encontro é um marco na vida da gente, né? Eu fiz meu encontro em 2005, marcou minha história mesmo em Deus. Eu já era uma mulher que orava muito, amava orar, amava buscar a presença de Deus. Tinha vivido uma experiência de arrebatamento, Deus dizendo que eu iria viver experiências poderosas com Ele. Nessa experiência de arrebatamento, eu nunca tinha vivido o sobrenatural, só a nível de profecia, mas eu acordei e voltei, né? Como Paulo fala, não sei se no Espírito ou fora do Espírito, meu corpo tremia sobre a cama, e isso eu já estava em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, na terra do Jean, né? E ali eu comecei a entender que haveria coisas maiores. E quando eu fui para o meu encontro, Deus realmente marcou a minha vida em duas coisas que me marcaram. Uma que eu falava, eu dizia mesmo, eu falava assim, esse povo que cai na unção, eu dizia, Jean, isso é da carne. Eu acho que eles combinam e dizem assim, ó, quando eu te tocar, tu se joga. Eu dizia eu não acreditava. Mas eu lembro que quando eu cheguei em Curitiba, fomos com 3 irmãs, nós fizemos uma oração, e eu disse assim, Senhor, nós não sabemos que tem esse encontro, porque quando a gente pergunta, as pessoas só falam que é tremendo, mas nós queremos, tudo que o Senhor tem para nós queremos. E eu, olha, lá no meio das ministrações, lá eu lembro que a ministradora que estava falando pediu para a gente ficar em pé. Eu lembro que eu fiquei em pé, e eu só lembro de ver essa ministradora, essa pastora levantando a mão e dizendo assim, Senhor, venha teu poder sobre nós. Eu estava com um sapato altíssimo, eu não criei ninguém cair na unção, ninguém me tocou, mas eu caí sozinha na unção, fiquei lá no chão, naquela experiência, e a consciência ali, eu querendo me levantar, e eu dizendo, Senhor, o que está acontecendo? Né? E Deus falou claramente comigo e disse, mulher, te coloquei no chão para tu saber que eu sou Deus e eu trabalho no meio do meu povo do jeito que eu quero. E ali foi assim um romper na minha vida, né? Eu disse, Senhor, eu não vou mais falar daquilo que eu não entendo, né? Eu quero somente, se for da tua parte, viver. E eu aprendi no encontro que a embriaguez do Espírito é real, né? Porque que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque eu literalmente saí embriagada do meu encontro, completamente embriagada. Pastor, eu lembro naquele encontro meu, você ministrando no final, eu nunca tinha sentido nada igual. Tamanha era a glória daquele lugar. Eu lembro assim que a glória era tão poderosa. Naquele domingo chegamos na igreja em Curitiba. Meu Deus, que fluir, que glória. As mulheres saíam abraçando seus familiares. E assim as pessoas ali, elas saíam caindo na unção, Deus usando em profecias. E uma glória, uma glória, uma glória. E eu lembro que depois daquilo,
aquilo, a gente ficou a semana aí. Eu acho que foi naquela semana mesmo. A gente estava no culto aí. E a pastora Flávia, do pastor Marcelo, sendo usada por Deus, ela tinha uma palavra profética para a igreja. E eu gravei muito isso, porque eu estava vivendo toda essa experiência. Eu lembro que a Flávia disse assim, eu tenho uma palavra para a igreja. E ela disse, e nós não precisamos do som, porque a unção de Deus está tão grande aqui que nós não precisamos da música para nos emocionar. Não sei se vocês lembram disso. E ela começou a ministrar a igreja, a palavra que Deus tinha trazido. E, meu Deus, aquela glória nos marcou. Assim, eu não tenho como expressar como é maravilhoso mesmo viver debaixo dessa glória. E você está falando de experiências aí no encontro, né, do que tinha vivido. Eu lembro que uma irmã aqui em Recife, em um dos encontros aqui, ela foi assim, convidada, mas sem querer muito ir, né? E ela muito resistente, assim, passou todas as ministrações. E quando chegou no final, eu percebi que nas ministrações essa irmã, ela meio que se escondia nas cadeiras, sabe? Tipo, dizendo assim, elas não vão me ver, que elas não vão nem tocar em mim. Eu acho que ela tinha um certo medo da gente, por conta da graça, do poder, né, pastora? E no final, essa irmã, não tinha como, né? A glória que veio no final daquele encontro foi tão poderosa, que aquela mulher, ela ali foi manifestar demônios na vida dela, né? Ela precisava de libertação. Quer dizer, ela resistiu, mas a glória de Deus era tão tremenda naquele lugar que ela não poderia sair daquele lugar do mesmo jeito. Eu lembro que eu estava orando por alguém me chamou e disse, pastora, vem aqui, né? E olha, essa mulher, a gente orou e o demônio fica falando algumas coisas, tal, e eu já peguei teu jeito, né? Eu sou filho, então eu pareço com você. Não, porque ele falou que eu não tinha um poder para isso. Se você acreditou no demônio, que é o pai da mentira. E aí eu fui ministrar sobre essa mulher, e na hora que eu botei a mão na cabeça dela, ela ajoelhada, né, rangendo assim, fazendo muito barulho, o Espírito Santo falou para mim assim, filha, repreende a legião. Eu nunca tive vivido experiência de repreender a legião, como está lá na palavra, mas eu vi claramente a voz do Espírito Santo dizendo, repreende a legião. Eu só coloquei a mão na cabeça dela e disse, legião é o teu nome, e eu te repreendo em nome de Jesus. E aquela mulher ali foi liberta, e logo depois ela foi batizada com o Espírito de Deus. Então assim, que experiência você andar debaixo desse poder, debaixo dessa unção. Não há nada, né, que uma igreja avivada ela não consiga romper. Eu sempre lembro, pastora, de Isaías 61, né? O Espírito de Deus está sobre nós, para mudar mesmo as circunstâncias, para curar, para libertar, como o pastor estava falando, o pastor Tulão estava falando no início, né? Para a gente viver toda essa glória, mas é também para a gente ser instrumento de Deus, para a mudança de vida de outras pessoas. Porque eu hoje, durante muito tempo eu temia, né? As pessoas meio que zombavam, e hoje eu não temo. Eu me deixo, meu Senhor, aqui tu se responsabiliza, Pai. E quando a glória de Deus vem, meu Deus, até os incrédulos querem ficar ali, não querem sair dali. É verdade, é verdade. Obrigada, minha filha querida, muito bom te ouvir. São tantas as histórias, mas não temos tempo para ficar contando aí, né? Porque a gente ia passar muitas horas falando a respeito delas, mas temos grande alegria mesmo, porque são feitos e são transformações dentro do interior. Quantas curas, quanto liberar de perdão, quanto abandono de pecado. Então nós temos uma grande alegria e não queremos jamais abrir mão desse derramado Espírito Santo sobre as nossas vidas, nossa família e a igreja que o Senhor tem colocado diante de nós. Muito, muito obrigado. Deus abençoe e continue aí essa mulher do fogo. Em nome de Jesus. Na verdade, esta live e esse tema tem como propósito lembrar de tudo que o Espírito Santo já fez e está fazendo e vai continuar a fazer. Porque nesse tempo de pandemia, quando as coisas ficaram distantes, o isolamento veio, a igreja precisou ficar com máscara, parece que o Espírito Santo não vai mais poder voltar a fazer essas coisas. Mas Ele está fazendo uma obra grande, sustentando a igreja nesses dias. A nossa fé está viva, a nossa fé está firme no Senhor. Ele nos tem guardado, nos tem protegido. E logo que passar tudo isso, eu imagino, eu vou falar uma coisa para você.
Jean, Ana Flávia, e para todos que estão conectados conosco. Eu acredito que eu quero fazer isso, eu acho que Jean também vai querer, e todos os nossos pastores da Shalons. Primeira conferência, Jean, que eu quero fazer, quando a gente puder voltar ao normal, uma conferência de avivamento. Uma conferência de avivamento, porque avivamento foi o nosso começo, avivamento foi o nosso meio, e avivamento será o nosso fim até que Jesus venha. Isso nos aquece o coração, Ana Flávia, amorzinho, isso aquece essas experiências, move o nosso coração, faz a gente sentir saudade, dizer, Senhor, faz de novo nesses dias o que o Senhor fez. E eu quero só ler esse texto de Atos, capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Esta obra de poder será manifestada mais uma vez. Você vai ver essas imagens na nossa live de cultos que nós experimentamos a presença gloriosa do Espírito Santo. E elas apenas vão nos motivar e nos lembrar que Ele está em nós e entre nós. E Ele vai continuar fazendo as mesmas obras que fez na igreja primitiva, as obras que Ele fez na igreja na Idade Média e as obras que Ele está fazendo nesses dias tão necessárias para uma igreja se levantar poderosa na terra. Eu quero orar agradecendo a Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo quando Jesus subiu aos céus. Essa companhia maravilhosa, apaixonante, preciosa, que é o Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, que nos dá sabedoria e nos faz ser poderosos nele na terra. Me permita, por favor. Por favor. Que eu quero também colocar que apesar da live, né, a gente está distante às vezes daqueles que não podem estar no templo presencialmente, mas como eles sentem a presença de Deus nas suas casas. Nós aqui tivemos testemunhos maravilhosos de pessoas que receberam cura enquanto nós orávamos. Eu tenho um caso lá em Recife de um rapaz que ele pegou Covid e ele estava sem o paladar e não queria comer, já estava um tempo. Mas ele disse, eu confio em Deus, o pastor vai orar agora e eu vou crer junto com ele. E depois disse que quando terminou a oração, aí ele comeu essa comida bem leve aqui do Nordeste. Um cuscuz com carne de bode, um guisado, uma macaxeira. Teve fome para comer. Eu disse, isso é que é cura, Jesus! Foi uma bênção. Eu já estava quase anotando o sistema da água. Disse, não, pega a água aí, coloca perto da sua TV. Estava tendo, pastor, curas, maravilhas, sinais, Deus realizando uma obra tremenda. A unção foi tanta que ele comeu até buchada de bode, com certeza, o negócio foi poderoso. Comeu até buchada de bode. Ele mandou um WhatsApp para mim agradecendo. Eu estou curado, pastor. Glória a Deus, é isso aí. Deus opera através das lives. Jean, nós sabemos, nessa Covid, nas UTIs, Deus está se movendo, o Espírito Santo está fazendo milagre, vai ter muita história para contar de arrebatamento, de avivamento nas casas, nos hospitais. Meu amigo Jean, eu quero te pedir, por favor, ore por nós, ore por nossas igrejas, ore pelo Brasil, para que o avivamento continue para a glória de Jesus. Interceda aí, meu irmão, vamos lá? Amém. Senhor, nós pedimos, Deus, que esse derramar, esse fluir, ele nunca seja interrompido. Amém. Venha, Senhor, com uma enxurrada de poder, descendo sobre as igrejas do Brasil, sobre a Shalom, Amém. sobre a vida do pastor Dilon, pastora Sinorá, porque deles, sim, Senhor, através dos líderes,
A unção vem pela orla, como diz lá no Salmo 133, e depois se espalha no meio das congregações. Nós seremos atingidos pelo derramar da Shalom Curitiba, a Shalom Curitiba avivada, passando para nós toda essa experiência de avivamento. Nós queremos, igreja, Senhor, onde a tua presença seja marcante. Desses dias do Brasil, onde as pessoas estão com medo, as pessoas estão, Senhor, apavoradas e estão alarmadas com as notícias e com as doenças que realmente existem. O Senhor traga uma cura sobrenatural. Cada pessoa que está na sua casa, cada pessoa que estiver no hospital, leve esse poder. Levanta esse enfermo da sua cama, o faz triunfar sobre a doença e ele testemunhar desse milagre, desse poder. Em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, palavras poderosas do púlpito, cheias de fogo, cheias de vida, para poder transformar as pessoas que vão ouvir essa palavra. Nós pedimos isso, Pai, já oramos e agradecemos por que está acontecendo, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Obrigado, pastor Jean. Obrigado, pastor Aplávio. Obrigado, amorzinho, por participar junto comigo desta live. Obrigado por você que esteve conectado conosco. Estas imagens desse derramar do Espírito Santo é para motivar o seu coração e para lembrar, logo, logo nós estaremos juntos experimentando avivamento mais uma vez. Isso é simplesmente Shalom. Declare, igreja. Declare a letra desta canção. Adore ao Senhor! Adore ao Senhor! Ele é lindo! Ele é maravilhoso! Vamos fazer o coral! Mais! Ele merece mais! Of the Holy Spirit. E você glorificará por causa do batismo do Espírito Santo. Listen, Escute, every seed toda semente must be watered. precisa água. Is that true? É verdade? Jesus is the seed. Jesus é a semente. The Holy Spirit is the O water. Espírito Santo é a água. Every seed Toda semente must be watered. precisa de água. The water makes it grow. A água é que faz crescer. Jesus in you Jesus em você is the seed. é a semente. The Holy O Spirit Espírito Santo is the water. é a água. So you can grow. Você pode crescer. You can be fruitful. Você pode You frutificar. can produce Você pode results. produzir resultados. Receive Receba the watering a água by the Holy do Spirit. Espírito Santo. Tonight. Hoje à noite. 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 New ideas. Novas ideias. Courage. Hoje, Encouragement. encorajamento. Receive. Receba Tonight. hoje à noite A new beginning. novo começo. Power. Poder. Power. In Poder the Holy do Ghost. Espírito Santo. Because you are a seed Porque você é uma semente of God. de Deus. Lift up your hands Levante as suas mãos. and begin to get yourself ready. Comece e se prepare Receive the agora. Holy Spirit. Receba do Espírito Santo. He is the water Beba da sua água that has come
E venha, to Senhor, water the seed. molhe a He semente. is the water Agora, Senhor, from heaven. do céu derrame a sua He is the água. water from heaven. Ele é a água que veio do céu, Pouring upon you derramada sobre você, to give you new para life. te dar uma nova vida. New life. Uma nova vida. New life. Uma nova vida. New Uma life. nova vida. You are a seed of Você God. é a You semente have de the Holy Deus, Ghost. do Espírito Santo. The seed. Receba Like the Holy do Ghost. Espírito Santo Power. poder. The seed. Receba The Holy do Ghost. Espírito Santo Power. poder. Power. Poder. Power. Poder. Lift up your hands. Levante as suas mãos In the sanctuary. e neste Oh, santuário. Makapasha. Te convidar a ficar de pé e celebrar conosco, entrar na presença do Rei, porque realmente Ele é o nosso Rei. Dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar. Entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar. Quero ver todo de Deus te louvar. Não haverá impossíveis para nós. Libere um brado de vitória. Oh, Jesus, eis-nos aqui, usa-nos. Levanta, sacode a poeira. Deus te chamou.